Boa noite a todos. A gente está iniciando um novo Tira Dúvidas agora. Agradeço muitíssimo a presença de vocês que estão aqui comigo. A gente vai... Eu acho que não ficou nenhum assunto pendente do nosso último encontro, mas se alguém achar que ainda precisa de alguma coisa daquilo que a gente já falou, a gente volta neles, tá? A gente volta nesses assuntos. É para isso que a gente está se encontrando aqui. Então, vamos lá. Alguém já quer falar alguma coisa, ou trouxe uma pergunta, ou trouxe um trecho do curso que quer que a gente pode falar, pode discutir um pouquinho? Ainda não? Bom. Então, Maria Amélia. Falar... Oi, bem. Por favor, Sandra, pode falar. Você podia dar uma ideia, assim, segundo eu sinceramente, eu não sei se tem alguma coisa no livro, né, sobre como que a gente poderia ajudar assim, um neto da gente, uma criança, assim, que a gente vê um punhado de confusãozinhas na escola, para a gente não ficar dando aquelas opiniões, assim, vai lá e faz também, entendeu? A gente poder passar a visão do SEM de uma forma assim, leve para uma criança. Você me entendeu? Entendi, sim. Entendi. Eu estava falhando um pouquinho o que você falou, mas deu para entender. Essa é uma pergunta, Sandra, que muita gente já me fez, sabe? Muita gente. Nós vamos abranger tudo sobre isso, porque eu acho muito legal e muito importante, tá? Vamos começar por nós mesmos, né? Ou pelo ensinamento fundamental, né, do curso, que é assim: não tem nada fora da sua mente, não tem nada fora da minha mente. Então, a gente começa a olhar para essa criança muito próxima, né? Ou para o jovem muito próximo, e começa a olhar para ele, assim, pedir uma ajuda mesmo, para olhar para ele como o Espírito Santo vê. Não é sem forte ou fraco, sabe? Mas igual às outras crianças, ok? Então, esse é o primeiro trabalho. É a primeira coisa que a gente precisa fazer se a gente está querendo, né, se a gente está querendo seguir o currículo desse curso que a gente resolveu estudar, tá bom? Então, a primeira coisa é essa. Mas, como que a gente pode falar com eles? Como que a gente pode agir? Eu vou dizer para você, eu vou contar para vocês o que aconteceu nesta semana, né? No final de semana passado, eu estava com a minha sobrinha. Ela não é tão pequena, mas o que é para um é para todos, né? Ela não é tão pequena, ela tem 17 anos. E a gente não sabia, mas ela tem sofrido muito na escola, né? Ela tem sofrido muito, principalmente com um menino específico que fala com ela, fala como assim, ela não estuda nada, ela não é inteligente. E por acaso, ela tirou uma nota maior que a dele, né, em matemática, entendeu? E mais ou menos por acaso mesmo, porque ela não é mesmo de estudar, assim, e tudo mais. Mas aí ela me contou, que aí ela estava muito nervosa, aí ela me contou que ela estava sofrendo muito já há mais de um ano, né, com ele e com mais outra menina. Então, eu comecei a conversar com ela, né, e as crianças entendem também, né, que ninguém... Maria Amélia, eu vou tirar a minha imagem, porque eu não estou... Tá parando. Não, tranquilo, tranquilo. Tá? E se você não estiver ouvindo, Sandra, você me fala e a gente... Bom, depois também tem essa gravação, mas vamos lá. Então, aí a gente pode falar assim, né, com as crianças e com os mais jovens, ou mesmo com as pessoas que são adultas, mas não têm ideia do que o curso fala, ok? Então, eu comecei a falar para ela assim, olha, em primeiro lugar, você tem que lembrar, quando você não está bem, quando você não está em paz, quando você não está com, sabe, em harmonia, você ataca quem não tem nada a ver com isso.
quando você se aborreceu por alguma coisa, você acaba atacando uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Então, provavelmente, o menino e a menina, que são os, né, os que mais atacam ela, provavelmente eles têm uma vida muito mais triste do que a sua, não é? Muito mais triste. Aí ela falou, é verdade, porque o menino, o ano passado, ou ano retrasado, não lembro mais da história, mas os pais dele se separaram e nenhum dos dois queria ficar com ele. Então, assim, sempre vai ter uma motivação para o ataque, assim como uma motivação, né, para você estender a sua gentileza, o seu amor, a sua alegria. Aí, Sandra, você consegue falar com as crianças a partir disso, tá? Se for muito pequenininho, né, você vai ter que falar com os professores, porque não tem muito jeito, tem que falar, o professor tem que ver, fazer uma mediação. No caso da minha sobrinha, por exemplo, ela entendeu perfeitamente, né, que os meninos não estavam em paz, que esses dois que a atacam mais não estavam em paz, eles não podem estar em paz, porque senão eles não atacavam. Outra coisa que a gente pode mesmo sempre falar para as pessoas que não sabem direito, que não conhecem o curso, ou que são muito jovens, né, e tudo, é que é bem provável que essas pessoas que atacam, né, ou que estão numa posição de aborrecer, de atacar e tudo mais, que elas estão se achando muito menos, né? Embora, para minha sobrinha, por exemplo, o menino que estava atacando ela, ela disse que ele só tira 10, né? Que ele só tira 10 e tal e tal. O que ficou claro para ela é que ele provavelmente não sente que ele tem valor nenhum, né? Que ele não tem valor nenhum. Então ele corre atrás de nota, porque a nota dele vai dar algum valor para os pais, para que os pais valorizem, ou alguém que está em volta dele. Então, quando a pessoa tem muita necessidade de alguma coisa, é porque ela pensa que aquela coisa vai lhe dar o valor, tá? Então, seria mais ou menos isso. Eu não sei se isso responde ao que você estava pensando, ou se você acha que isso seria fácil, se a criança que você está falando é bem pequenininha, você, de qualquer forma, tem que ir falando para ela, olha, você não é diferente. A outra pessoa, o outro menininho, outra menininha também ficam nervosos, né? Todo mundo fica nervoso. Quando a gente vai achando igualdade, né? Quando a gente vai achando a igualdade, e quando a gente vai tentando passar para eles, né, o respeito que a gente precisa ter, porque provavelmente essa criança também sofre alguma coisa, né? A gente nunca sabe o que está, né, dentro da casa. E hoje em dia as pessoas têm os filhos e assim acabam deixando para a escola, né, para a escola fazer a parte de educação. Então tudo isso junto, é tudo isso junto que a gente tem que ver. Respondi, Sandra. Isso fica mais fácil para você? Ou você acha que você tem uma outra opinião? Ou você acha que você tinha que falar outra coisa? Não, Maria Amélia, eu achei interessante, porque eu lembrei essa parte do ataque que você falou, que quando a pessoa está atacando, quando ela ataca, ela está atacando a si mesma, né? Primeiro, né? Sim. Quer dizer, eu acho que é o caminho de você falar que a pessoa está sofrendo, que ali é um pedido, né, de ajuda que ela está tendo, ela está sofrendo, né? Eu acho que é um caminho mesmo. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso, porque a gente estuda, não tinha pensado nisso. Não, mas é assim mesmo, amor, vixe, todo mundo. É todo mundo. Mas é interessante que a gente faça as crianças começarem a pensar nisso, porque elas não sabem lidar, as crianças não sabem dar nome às emoções. Muitos adultos que eu conheço não sabem dar nome às emoções. E como eles não se sentem confortáveis com as emoções, daí eles atacam, né? E o mundo, como que é esse mundo de formas, né? E o mundo da projeção é sempre assim. O outro fez, o outro me atacou, o outro é culpado, o outro é responsável, seja lá o que for. Quando não é uma pessoa próxima,
Pode ser o governo, pode ser o tempo, pode ser o que quiser. Tem algum culpado em algum lugar. Então, quando a gente fala assim, olha para ele com um pouquinho de compaixão, não precisa ser no comportamento, né? Não precisa ser, porque as crianças podem se defender, isso não tem nenhum problema. Mas mesmo assim, olha, né? Olha um pouquinho com compaixão, porque se o menininho tivesse em paz, se ele se sentisse, né? As crianças estivessem em paz, se elas se sentissem amadas pelos pais, que é a única coisa que precisa sentir, elas não teriam necessidade de atacar, não é? Então, aí, é nesse sentido que a gente vai falando, e as crianças são muito sacadas. Nossa, elas são muito sacadas, elas pegam essas coisas rapidamente, elas entendem muito mais, elas são bem mais espertinhas que a gente, né? A gente já tem um ego formado, todo cheio de defesas, a gente precisa ficar vigilante, e as crianças, elas são mais abertas, elas são mais não que elas não tenham ego, né? Mas elas normalmente elas aprendem mais fácil porque elas aceitam quando a gente explica, principalmente quando é alguém em quem elas confiam, né? Se você é alguém próximo em que ela confia, ela aceita, tá? A criança sempre aceita, ok? Mas se Ok, obrigada. você lembrou, que bom que você lembrou, né? Alguém quer comentar isso, falar alguma coisa a mais, ou sobre outra coisa, ou sobre outro assunto? Oi, Maria Amélia. Oi, Roberto. Eu queria te fazer Olá. uma pergunta. Tanto tempo a gente lê e conforme vai passando os anos, a gente relê e de vez em quando aparece uma questão, né? E nos últimos tempos apareceu uma questão que me deixou assim pensativo, né? Normalmente a gente tem a tríade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Em todas as minhas caminhadas durante o dia, todas as minhas projeções, todo esse caos que a gente vive assim, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu entrego para o Espírito Santo e falo, olha, Espírito Santo, eu não estou sabendo como cuidar disso. Olha, entrego para você e você me ilumina, conversa com Jesus, enfim, me dê uma luz. Aí, eu estava lendo alguns tempos atrás e tem um foco do livro que ele é bem objetivo, né? Que diz assim, Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele. E diz assim, Deus está comigo, ele é a minha fonte de vida, a vida dentro de mim, o ar que eu respiro, o alimento que me sustenta, a água que me renova e limpa, e ele é meu lar, onde vive e me movimento. Ele é o espírito que me dirige, os seus pensamentos garantem a minha proteção e conserva a minha proteção. E de todas as dores que eu tenho. Aí, e ele ainda vai mais além e ele ilumina, ele cobre com uma benignidade o filho que ele ilumina. Ok. Aí eu fiquei pensando assim, se de repente para Deus aqui não existe, aqui isso é um mundo de ilusão e para ele para ele isso não existe, Sim. E Jesus teve a paciência, ou não sei o termo de usar, né? Que até nos escreveu esse livro e nos deu várias menções, olha, isso é uma ilusão, tal, e deixou o Espírito Santo falando, olha, qualquer coisa pode recorrer para o Espírito Santo que ele resolve. Mas eu fiquei em dúvida assim, como que o livro ele pode ser tão direto, dizendo Deus é a sua fonte, o seu lar, o seu ar, coisas que nós entendemos como o alimento, dores, coisas que nós vemos nessa ilusão. Estamos aqui participando dessa ilusão. Então, como que funciona essa
luz, essa benignidade de Deus para conosco, sendo que ele encara como isso, ele nem sabe que isso existe, é uma ilusão. Como que isso se processa, Maria Amélia? O Espírito Santo, Jesus e Deus. Obrigado. Muito legal. Eu acho que a Berenice, você queria falar alguma coisa? Tá sem? Não. Ah, então tá. Acho Não. que botou aí, sim. Botou aí sem querer, não tem problema. Ah, obrigada, viu, Roberto? Essa é uma questão que, como a gente já percebeu, né? Todo mundo que estuda esse curso, essa é uma questão que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ela volta cada vez mais profundamente, né? Cada vez mais. Quando o curso se refere ao mundo das formas, né? Quando ele se refere ao mundo da separação, ao mundo da projeção, ele se refere de maneira simbólica, ok? Assim como tem uma lição, que eu esqueci qual é, né? Porque eu nunca lembro mesmo, que ele fala assim: Deus está nesta lata de lixo, né? Deus está nessa mesa, Deus está não sei onde. Então, quando ele fala isso, é de maneira simbólica. Ele não vai estar na mesa especificamente, né? Na lata de lixo especificamente. Mas o que ele está dizendo? Que Deus tem que estar em todos os lugares. Tá? Tem que estar. Quando ele fala, ele é minha água, é a água que mata minha sede, não sei qual que é a parte que você está falando aí, né? Mas ele sempre se refere, né, ao mundo das formas mesmo. Quando ele fala sobre isso, é para que você entenda que a simbologia da água não pode estar à parte do mundo de Deus. E aí, se a gente confunde e acha que ele está querendo consertar as coisas aqui, aí dá uma baita confusão. E todo mundo faz isso. Numa hora ou outra, todo mundo faz isso. Depois, aí fica uma bagunça, depois começa a organizar outra vez. Vamos pensar assim, ó. Jesus tinha que começar por algum lugar. Tá? Aliás, esse curso tem que começar por algum lugar. E aonde que a gente pensa que a gente está? Tá? Quando eu falo a gente, entendam que é uma mente só, ok? Ou um estado, né? Um estado único. Mas onde pensa que está? Pensa que este corpo é a vida, né? Que o meu dia a dia é a vida, que as pessoas com quem eu me relaciono são outras pessoas. Então, é a partir daqui que a gente tem que ele vai começar, tá? Que ele vai começar a ensinar a gente. Aí, é assim, olha, a gente sempre pensa nas situações difíceis, né? Ou nas situações ruins, mas as situações boas, tudo se aplica às situações boas também. Mas vamos pensar assim, aí eu discuti com você, né? Eu discuti com o Roberto. Então, o Roberto vai achar que ele tem razão, senão ele não discutiria. E a Maria Amélia vai achar que ela tem razão, senão ela não discutiria. Ok? E aí a gente discute agora, ou então a gente vem discutindo de muitas vidas, isso tanto faz. Até que chega uma hora em que um de nós dois pensa, não tem sentido isso, não tem sentido. Mesmo sem eu falar para você ou sem você falar para mim, vamos supor que você tenha se tocado primeiro que eu, né? Que não tem sentido isso, porque você pensa que eu sou o seu algoz e eu penso que você é o meu algoz. Quando a gente começa a descobrir que não existe um algoz lá fora, que não existe alguém que me prejudica lá fora, mas existe uma crença em que eu mereço uma punição, por isso eu acho um culpado ali, aí eu começo a desmanchar. Mas isso é que precisa ficar muito mais, como é que fala? Muito mais claro para os estudantes. Eu começo a desmanchar. Porque por trás de eu achar que é você o meu algoz, tem uma crença em mim que quem fez isso foi Deus. Entende? Então, quem fez uma dificuldade na minha vida? Por mais que eu estude esse curso, eu ainda acredito em algum lugar que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Então, pensa
pensa no curso, eu não sei se eu estou respondendo direitinho o que você queria, mas olha só, pensa no curso falando assim, ó, nada disso é real, nada disso pode ser real. Mas como você acredita, então eu vou começar a falar para você, olha, todas as fontes que tem aqui, que podem te ajudar nas dificuldades que você pensa que você tem, Deus tem que estar presente. Tá? Então, todas as coisas que estão aqui, todas elas, em qualquer coisa, Deus tem que estar presente. Seria mais ou menos assim, olha, então a água, né, a água, que eu ainda tenho necessidade dessa água, Deus tem que estar presente e essa água simboliza ou assim, como fala? Como fala? Deus supre tudo. Esqueci a palavra, vai. Que supre, né? Que ele supre tudo. Então, ele pode estar simbolizado nessa água que mata a minha sede. Ok? Mas não que ele esteja exatamente na água, porque a forma, né? A separação, qualquer tipo de necessidade não pode ter vindo dessa fonte que é uma fonte e a única fonte real. Mas ela é simbolizada. Será que melhorou isso, Roberto? Você quer completar com alguma coisa que talvez não tenha ficado clara para mim? Não, é perfeito, Maria Amélia. É que no curso ele fala de uma forma tão carinhosa, né, digamos assim, de Deus para com a gente. Inclusive tem uma parte do texto que eu não me recordo onde está no texto lá no livro no livro de texto, em algum lugar, que ele diz assim, eu nunca te deixarei, mais ou menos isso, eu nunca te deixarei sem um teto, sem um ponto de referência. E quando você andar, toda a natureza reverencia o Filho de Deus dentro de você. As folhas caem para atapetar o seu caminho. Confia e acredita, Deus está sempre com você. De uma forma ou de outra, Maria Amélia, eu me apego um pouco a esses termos figurativos, como você diz, e claro, você está coberta de razão, que seria como até uma carência de Deus, né? Uma carência de um ser que a gente desconhece, muitas vezes tem medo, como você falou, às vezes um medo não é nem que ele nos puna, mas é um medo que ele não faça do jeito que a gente acha que ele teria que fazer. Então, esse é o receio, não teria nenhum medo. Mas, digamos que seria assim se apegar a uma corda, onde, quando ele fala isso, o ar que eu respiro, o alimento que te sustenta, a água que te renova, é como se ele tivesse, olha, Filho de Deus que está dentro de você, Maria Amélia, e dentro de todos que estão aqui, fica calmo, fica tranquilo, eu estou aqui. Então, foi assim mais tudo que você falou, eu já quase que tinha certeza que você ia falar isso, mas é aquela coisa, é um ponto de referência que a gente se apega, né? Claro. Mas então, Roberto, Clóvis, eu já respondo para você, tá? É assim, ó. Quando o Jesus fala, né? Fica tranquilo, porque tudo está certo. Não é? Olha, o seu teto, eu nunca vou te deixar sozinho, nunca vou te deixar sem teto. A gente costuma fazer isso, a gente traz para o mundo aqui. Então tá, então eu posso ficar sossegada que meu negócio vai dar certo, que minha casa não vai ser atingida pelo furacão, que sabe que a coisa. Então a gente tem esse costume, mas isso é normal. O que ele está dizendo é que ele nunca vai deixar a gente sozinho, nem nada, é para a gente ir se acostumando com isso, sabe? Que não é possível que Deus não esteja, né, aonde ele quer estar. E não é possível que o filho dele sofra qualquer coisa. Mas a gente faz mesmo esse movimento, e é por isso que ele vai ensinando aqui, passo a passo, ou vai falando para a gente, ó, eu sei que você pensa assim, então eu estou aqui com você. Tá? Não para consertar as coisas, mas para te ajudar a olhar da forma como eu vejo, não é? Perfeito, Maria Amélia, muito gratidão, perfeito. Gratidão pelas palavras. Tá bom, bem.
Obrigada a você, viu? Obrigada a todo mundo. O Clóvis escreveu assim: Maria Amélia, eu não prestei atenção ao que você disse sobre ensinar crianças no SEM. Ken Wapnick não dizia que o curso deveria ser ensinado quando a pessoa fosse mais velha? Sim, Clóvis, completamente, tá? Tanto que o meu curso de facilitação, quando eu dava em tempo real, eu nunca não. No comecinho eu tentei com gente mais jovem, mas depois eu nunca deixei ninguém com menos de 29, 30 anos fazer, tá? Porque, assim, o ego já está formado, as coisas já estão certas, e aí a gente faz o desmanche para depois fazer. O que a gente estava falando, eu e a Sandra, não é a respeito de passar o contexto ou os conceitos do curso para as crianças, né, e para os jovens. Meus sobrinhos ficam comigo praticamente o dia inteiro, tá bom? E eles não têm a noção, né, a noção do que são os conceitos e tudo mais. Mas eles sabem. Se você ensinar a igualdade, olha, todas as pessoas, elas são iguais, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Se tem dificuldade aqui, não tem dificuldade ali, né? As dificuldades, elas parecem ser diferentes, mas as pessoas podem se sentir rejeitadas, etc, etc. Então, isso não é exatamente ensinar o curso, mas esses princípios ficam fáceis das crianças absorverem, né? E elas vão vivendo melhor, né? Oi, Marcelo. Você ia falar alguma coisa? Boa noite, amor. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Então, é porque essa questão que ele comentou de você, às vezes, não se sentir perceptível em relação, vamos assim dizer, ao mundo do céu, seja Deus fazer conhecimento da sua realidade nesse momento, da sua realidade, né? Nesse momento, seja você conseguir captar a sensação dele, né? Porque às vezes, por exemplo, Deus para mim não é perceptível em muitos momentos nos quais eu gostaria que fosse, né? Às vezes eu quero sentir e não sinto, mas ao mesmo tempo não perco a fé por conta de nos pequenos detalhes, né? Está ali, está escondido ali uma lâmina de luz. Mas essa questão de Deus no mundo, eu acho também que vai muito com aquela também de bate realmente, como você falou, é uma questão preponderante dentro do curso, né? E vai bater com aquela questão do por que uma aceleração promovida pelo curso, se nós já estamos com todo o caminho definido, marcado, né? E será que estamos mesmo? Ou será que podem fazer outras curvas aí, já que o curso vem para uma pressuposta aceleração, né? Mas que aceleração se já está tudo definido? Então bate com isso, né? Como aconteceu o que nunca poderia ter acontecido. Então são questões assim que se a gente entrar no campo do raciocínio lógico, é um convite à piração, né? Por isso que nós somos surtados no curso em milagres, né? Surtados no SEM. Nós somos surtados. Uhum. Porque realmente é um campo que é além é mental, porque a gente aprende que o universo é mental, mas como no Oriente falam, né, é além mente no sentido de que é além desse campo racional, né, é além da mente encapsulada pelo ego, né. Eu imagino assim, que eu não encontrei certas respostas assim, mas através do sentimento eu consigo ter esse acolhimento de que estou no caminho, né. Não, e é mesmo, né? E é mesmo, é exatamente isso. Então, e esses, sabe, gente, sentir Deus, né? Sentir Deus assim, quando esse curso fala, olha, você vai sentir Deus, ou você vai sentir a minha presença, né? Muito rapidamente. Quando um lírio nasce, né? Onde eu tinha alguma encrenca, né? Eu tenho o resultado de um pensamento de perdão. Eu acho que muitas vezes a gente fica tentando algumas experiências grandes, não é? Grandes, assim, nossa, então tá, agora eu vou viver em paz mesmo e tal. Assim, e aí ela não vem, aí fica muito frustrante, fica muito difícil. Se a gente lembrar, né, que o Jesus está dizendo ali, olha,
nesse momentinho, né, cuidar do nosso relacionamento. O que é cuidar do nosso relacionamento, né? É assim, é ver o altar do Espírito Santo em como a gente está fazendo um com o outro, né? Em como a gente está vendo um o outro. E o que quer dizer que nós vamos parar e sentir que nós temos um mesmo objetivo, né? Ou, como é que é a palavra que o curso usa mesmo? Nós temos o mesmo interesse, né? Quando eu tenho o mesmo interesse que você, aí a gente criou um instante santo, a gente faz tudo isso junto. Quando a gente criou um instante santo, é possível ter um perdão. Se esse perdão acontece, é muito bonito, é de uma beleza muito literária, muito bonita, a hora que ele fala que nasce um lírio, né? Nasce um lírio. Nesse nascimento desse lírio, eu tenho uma experiência de paz que eu posso chamar que é uma experiência de Deus. E não importa se ela é uma fração de segundos, né? Ou se ela dura mais do que isso. Não importa. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que eu tenha, que memórias disso fiquem guardadas em mim. Essas memórias, eu chamo, né? No meu curso e no livro, né? No Guia para o Perdão, de pontos de memória. A gente vai juntando esses pontinhos. E aí a memória vai ficando grande, sabe? E aí o que acontece também, que é muito legal, que esta preocupação, né, que a gente tem em ter uma experiência de Deus, em ter a certeza, né, em ter a fé, a crença de que estou sendo acompanhada, que estou sendo, né, isso vai ficando de lado, sabe? Vai ficando de lado. E o que mais que fica de lado? Isso que você acabou de falar, que é absolutamente incompreensível para nós. Sim, certo, Marcelo? Que se o filme já foi filmado, né? Então, por que eu estou me esforçando? Né? Para que eu estou fazendo? Para que eu estou estudando? Entende? Mas o filme foi filmado, mas a interpretação dele vai mudar. Não é? Então, a interpretação que eu tenho, ou com qual dos dois acompanhantes eu estou assistindo, certo? Se eu tenho se é que existe, né? Se é que existe mais filmes ou mais finais de filmes, não é? Finais de filmes para cada situação, isso deixa de ser um problema para a gente, sabe? Deixa de ser uma expectativa. Será que é mesmo? Será que eu não tenho mesmo que fazer? Ou será que isso vai acontecer? Ou será que isso não vai acontecer? Isso vai deixando de ser importante, porque a gente vai aceitando devagar. Isso é muito importante, devagar. Eu troquei 5 palavras, 5 palavras não digo, mas assim, eu troquei poucas palavras com o Ken Wapnick lá nos Estados Unidos, e ele falava, ei, com esse curso tudo é molto adagio, né? Tudo é muito devagar. Se você não aceitar que as coisas são a seu tempo, né? Ou sejam devagar, você vai cair num estresse de autocobrança e vai ficar preso ali no que o ego fica falando o tempo todo. Então, ó, devagar, a gente vai aceitando tudo ao mesmo tempo, que esse mundo é muito biruta, esse mundo é maluco, né? Isso não poderia ter sido criado por alguém perfeito. Ao mesmo tempo, a gente vai aceitando que a nossa realidade é muito maior do que aquilo que a gente pensa que a gente é. Ao mesmo tempo, a gente vai aceitando que o que a gente tem para fazer aqui, o que a gente tem o que aparece aqui, né, pode ser visto com os olhos do Espírito Santo. E aí, a gente vai aceitando cada vez mais a gente ficar um pouco mais em paz, sabe? A gente continua tendo alguns problemas, a gente continua vendo diferenças entre as pessoas, a gente continua levando a nossa vida normalmente, mas com a mente treinada, a gente vai pegando uns pormenores, né? Olha, um problema hoje, esse que está me incomodando, é esse que eu vou olhar,
né? Quando as pessoas vêm fazer aula comigo, a minha reza constante, né? A minha fala constante, a coisa que ninguém mais aguenta ouvir é assim, ó, pega o pequeno problema. É o pequeno. É esse que vai fazer uma base muito profunda para você. Esse pequeno problema que você pode olhar com os olhos do Espírito Santo vai te trazer uma base muito segura e muito profunda de certeza, né? De fé, que a gente não pode estar sozinho. Né? E aí as experiências pequenininhas vão acontecendo, né? E elas vão deixando a gente cada vez mais segura em relação a isso. Inclusive em relação a isso, né? Olha, tá um caos a minha vida hoje, nossa, um dia muito difícil, não sei o quê, mas eu sei que eu estou no caminho certo. Igualzinho está falando. Acho que falando um pouquinho mais sobre a questão do Roberto, né? Acho que fica um pouquinho mais abrangente, eu te agradeço imensamente. Alguém mais? Eu queria falar, dando continuidade mais ou menos nisso, em cima do que o Roberto começou, tem uma parte, acho que, se eu não me engano, é um exercício que ele fala, o Espírito, ou está no livro texto, o Espírito Santo não vai afastar de mim nada do que ele precisa que eu aprenda, ou ele quer que eu aprenda, né? E tem aquela oração que é bastante famosa, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Então, eu acho um pouco complicado, e eu compreendi o que o Roberto quis dizer, porque é confuso muitas vezes para a gente. Você olha essa oração toda, né? Aquele que me enviou me dirigirá. Então, se eu estou aqui, o Espírito Santo quer que eu aprenda coisas aqui, eu só estou aqui para ser um aprendiz. Mas eu não posso estar, de alguma forma, aqui sem a presença de Deus. Deus está ciente, eu não entendo, eu não consigo entender isso. Deus não sabe o que esse mundo se passa. Eu acho que Ele está sim aqui. Eu não consigo conceber dentro da minha cabeça, se nós todos somos uma mente, se nós todos estamos em casa junto com Deus, Ele de alguma forma tem que estar aqui também, sim, cuidando de cada folha e cada árvore. Essa é a minha visão. Não, mas foi ótimo você ter levantado isso, porque por isso que eu chamo Jesus de xarope, né, gente? Quando ele fala assim, olha, o Espírito Santo não vai tirar nada das lições que ele quer que eu aprenda, né? O que a gente pensa? Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ai, então eu estou sofrendo porque é isso que ele quer que eu aprenda, sabe? É a primeira coisa que a gente pensa, né? E nem adianta falar que não é, porque é, tá? Então, assim, nossa, então esse sacrifício todo vai valer a pena porque eu vou aprender. E, na verdade, não é isso, tá? Não é isso. Ele fala, olha, o Espírito Santo jamais vai te tirar alguma coisa, não no sentido de te botar uma situação difícil para você aprender. Ele nunca vai tirar nada do que você precisa aprender, porque ele quer que você abra mão do sofrimento. É você que vai escolher abrir mão do sofrimento. Entende? Isso vai ficando claro para a gente, mas conforme a gente vai se acostumando com o jeito desse xarope falar, sabe? Porque senão a gente vai fazer essa confusão mesmo. E, não, primeiro, é uma confusão, mas é uma confusão saudável, tá? Ela é saudável. A gente não consegue abrir mão do ser especial que a gente pensa que a gente é aqui, tá? Então, o que vai acontecer se a Maria Amélia assumir? Ela vai morrer. A ideia de não existir o mundo das formas, é uma ideia de fim, né? Uma ideia de morte, entende? Então, por isso que ele tem que ir falando devagar, né? E tem que ir mostrando para a gente que a gente pode abrir mão do nada, ok? Mas a gente vai devagar. A gentileza desse curso é absoluta. A gentileza do Jesus é assim, indizível, né? Ele vai falando sempre, 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 olha, devagar, tá? Devagar.
Eu tenho para você, só para ilustrar isso, né, para ficar um pouquinho mais claro, eu tenho uma história minha, né, para contar para vocês. Durante muitos anos, muitos anos assim, né, porque eu frequentei uma escola mística que na verdade era pequenininha, né, era uma reunião pequenininha, não secreta, mas muito pequenininha, sem grandes alardes, ligado à fraternidade branca, que eu acho que todo mundo já, pelo menos a maioria das pessoas já ouviu falar. E nesse ritualzinho, nessa coisa, tinha umas mensagens. E tinha um mestre ascensionado que era responsável pela luz da verdade, né? A luz da verdade. E essa luz da verdade, eu sempre passei anos, assim, anos, antes de conhecer o curso, né? Um curso de milagres. Passei anos pensando, então que a luz da verdade venha, meu Deus, que me mostre tudo que eu tenho que purificar, que tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que mudar, tudo que eu tenho... Anos pensando nisso, e eu invocando a luz da verdade, tá? Não sei das quantas, e o raio da verdade sempre me mostrava, né? Mais uma culpa, mais não sei o quê. Até o dia em que eu já não participava mais dessas reuniões, né? Que eram pequenininhas, não eram fechadas, mas eram pequenininhas, bem... inquietude e tal. E aí eu falei, gente, mas que burrinha, né? Que burrinha. A luz da verdade é para mostrar a verdade que eu sou. E não a verdade da porcaria que eu tinha que purificar, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que isso. Não é? Então, assim, está embutido na gente, está embutido na memória, né, da gente que se sente, a mente que se sente separada, que tem alguma coisa errada. E que essa coisa errada tem que purificar. Já está embutido, tá? E para ligar nisso, né, a gente ainda tem um tempo. Depois aí alguém vai falando mais coisas, se for legal para vocês, tá bom? Ligado a isso, eu queria falar também, eu queria que a gente ficasse aqui, que todo mundo falasse, trocasse, né, uma ideia sobre isso, que existe uma crença em que um curso em milagres é um curso lindo, é um curso de amor, é um curso que vai mostrar a coisa e tal. E, na verdade, gente, ele vai mostrar, né, tudo de feinho que a gente pensa que existe, tá? Mas, ao mesmo tempo, diferente de tudo que eu conheço, ao mesmo tempo, ele vai mostrando que tudo isso de feinho que a gente pensa que existe na gente e nas outras pessoas, que a gente pensa que são outras pessoas, ele vai mostrando, ele vai trazendo, né, lá do fundo do inconsciente, trazendo para cá, para mostrar para a gente que isso não pode ser, que isso não é possível, que a sujeira, a feiura, ela não existe. Então, mas, de novo, né, é devagar, é um processo devagar. E nesse processo, esse curso a gente não pode dizer que ele vai pegar na mãozinha da gente e vai fazer uma viagem cor-de-rosa, né, com poucas curvas e tudo muito bonitinho, né, porque ele é de uma psicologia muito profunda. Então, essa psicologia muito profunda traz para a superfície, né, o que está escondido, traz, né, para cá, que a gente não precisa de hipnose, a gente não precisa de nada. Não estou dizendo que não são ferramentas úteis, claro que são, todas são. Mas a gente vai trazendo devagar as encrenquinhas que a gente tem aqui e olhando para elas, né? Olhando para elas irem se desmanchando, ou seja, desmanchando a realidade que a gente deu para elas, tá? Que normalmente é um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele vem desde muito tempo e ele fica rodando na mente da gente e a gente acha que ele está certo, tá? Acha que esse ponto de vista é o correto. Então, este curso, que tem uma espiritualidade que não é desse mundo, né? A gente pode falar assim, e tem uma psicologia muito profunda dentro da metafísica que ele apresenta, né? Que ele mostra para a gente, que ele traz para a gente. Tá? E isso tudo está ligado nisso que a gente está falando.
nessas experiências que a gente pode ter de Deus, mesmo debaixo desse caos. Mas nunca, essas experiências não vão acontecer se eu não tiver a coragem, né? Que é uma coragem que não precisa ser grande, entendeu? Mas ter a coragem de olhar para aquilo que é feinho, para desmanchar a realidade daquilo que é feinho. Diz, Marcelo. Eu acho que o curso coloca, no caso, que Deus, ele não poderia nos ver da forma como nós nos vemos, porque isso contrariaria, né, o princípio da santidade, né? Porque, querendo ou não, nós estamos vivendo uma experiência não santa, né? Porque passamos praticamente o dia todo sendo insuflados de experiências de rancor, de raiva, de proteção, né? Basicamente experiências de proteção, de ataque, defesa, todo o tempo, né? Por mais que tenhamos consciência disso. Então, eu acho que isso, ele fala nesse sentido, que estaria tudo perdido se ele assim nos visse, nos olhasse da mesma forma como nós estamos nos vendo e plasmando, né, isso aqui. Eu vejo dessa forma. E aí, da forma como você, ouvindo a tua fala, eu entendo que a única liberdade realmente ela está na interpretação, né? Nesse caso, interpretação seria sinônimo de perdão, porque eu teria uma interpretação no qual eu perdoo todas essas situações, né? Eu perdoo imaginando o quê? Imaginando não, crendo exatamente no quê? Em que isso tudo não importa tanto. Existe uma conexão minha com o ser e com qualquer irmão que é símbolo desse ser no qual nós estamos em paz. Não estou dizendo que isso é super simples e fácil, mas eu imagino que, eu creio que a liberdade está nisso. E aí, no caso, pelo que eu já estudei, aí você pode me corrigir, o caminho está traçado, mas eu posso economizar processos que eu teria que passar e não seria mais necessário. Eu me lembro pelo livro do Gary Renard que ele fala exatamente isso, né? Você pode criar abreviações, né? E no dia a dia você também percebe aquilo que o curso chama de efeito do milagre, no qual, através do teu perdão, uma determinada situação ganha uma outra conotação e a coisa passa por um processo de desobstrução que gera um fluxo que você fica, às vezes, pasmo, né? E vem mais de uma aceitação primeiro, da interpretação, né? O Eckhart Tolle também fala no livro O Poder do Agora que a aceitação como num passe, ele fala, ele usa, eu não sei se ele usa o termo milagre ou mágica, mas ele quer dizer assim, de uma forma incrível, as coisas começam a ter uma fluência que você, o curso não promete isso, mas é visto, né, a olhos nus mas isso começa com o quê? Com perdão, né, com a minha interpretação. É mais ou menos assim? É isso, exatamente isso, Marcelo, exatamente isso. Neste processo, né, neste processo de perdoar e de achar que as coisas realmente não importam muito mesmo, não é? Então, aí a gente vai ouvindo, né, na outra interpretação, porque quando a gente fala interpretação, também precisa ficar claro isso, porque vocês estão sabendo, a gente deixa esses vídeos expostos no YouTube para outros estudantes. Então, precisa ficar claro que a outra interpretação não somos nós que vamos achar, não é? Só existem para este curso duas interpretações, ou a do ego, né, ou a do Espírito Santo. Então, o tomador de decisões vai estar sempre ou com um ou com o outro. Se eu estou sofrendo, né, e se todas as pessoas que estão à minha volta, se tiver alguém sofrendo, eu ainda estou, né, a minha percepção, estiver vendo gente sofrendo, eu ainda estou com o ego, ok? Então, a outra interpretação não é a nossa, é a do Espírito Santo. E é só através do perdão mesmo que a gente vai chegando mais perto de aceitar a interpretação dele para tudo. E aí, economiza tempo, sim. E economiza tempo por quê? Porque o que é mais importante no mundo das formas? Eu manter o ser especial. Quando esse ser vai deixando de ser especial através do perdão, nosso tempo acabou, mas é só para a gente terminar, tá? Através do perdão,
aí eu vou deixando também de ser tão especial. E aí, então, eu já não me preocupo mais, né, em manter tudo isso. Ok? Maria Amélia, posso só... Oi, bem. Oi, é só colocar uma questãozinha disso que a Fabiana e Marcelo estavam comentando, que me fez lembrar que também existe um fator tempo, né? E me fez lembrar um texto, entrega o futuro nas mãos de Deus, né? Você entregando o futuro nas mãos de Deus, Deus manterá também o passado e o presente. E a gente vai ver por experiência própria que entregando o futuro nas mãos de Deus, a gente pôs o passado e o presente nas mãos dele e a gente deixa de se punir com o medo, com o passado, tudo que a gente fez, e a gente não vai ter mais medo do futuro, né? Então essa questão de falar com Deus, de comunicar-se com Deus, é mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Só isso que eu queria complementar o que Mas falar. eu vou pedir para a gente voltar nesse assunto no próximo encontro. Eu só quero abrir para o Ignês. Desmuta, aí você fala. Ok, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então tá. Mas quero que você faça isso e a gente fica pelo outro encontro. Fala lá. Tá, bem rapidinho, assim. Acho que a Fabiana, né, falou a respeito de Deus, que ela acredita que Deus está aqui com a gente. Pode me corrigir se estiver errado, mas, na verdade, somos nós que não estamos aqui, né? Não é que Deus não está aqui com nós. Nós é que não estamos aqui, né? É só um sonho que a gente está aqui. É isso aí. Isso, perfeito. Tá? Então, ó, a gente pega este assunto e a gente continua, muito legal, tá? Então, a gente continua dentro dessas observações, ok? No próximo encontro. Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada, adorável estar aqui com vocês, muito gostoso mesmo, tá? Beijos no coração de cada um. Gratidão a todos. Beijo. Obrigada, Maria Amélia. Beijo. Obrigada. Obrigada, Maria Amélia. Obrigada a todos.